Bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria. Hoje é um privilégio estar aqui com essa família, uma família que eu conheci aqui nessa mesa há mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio. Vocês começaram a frequentar a padaria e comecei a observar como essa família se relacionava na hora das refeições. E algo que me chamou muita atenção, pessoal, é que não tinha celular na mesa. O que sempre rolava no almoço ou no café, quando eles vinham como clientes, e até então não conhecia eles, era muita conversa, muito diálogo, muito bate-papo. E isso começou a me chamar a atenção, né? Então, quando eu vinha trazer uma água, ou tirar um pedido, ou entregar um produto, eu comecei a interagir com eles e um dia eu comentei isso com eles. Então, estou muito feliz mesmo de hoje, no nosso podcast Papo de Padaria, poder entrevistar essa família que a nossa amizade, o nosso relacionamento nasceu aqui nesse espaço, aqui na nossa empresa, e vamos descobrir como essa família tem assunto e como ela interage entre si. Eles adoram cultura, então nós temos poeta, temos escritor, temos atores, né? E eles vão contar para nós como é desenvolver essa parte cultural em família. Exemplo disso é esse livro. Vocês vão saber como esse livro, a história dos Nuggets, nasceu na cabeça de uma pessoa que tinha apenas 9 anos. Será incrível. Então, eu vou deixar que vocês se apresentem. Seu nome, de onde você veio, como é que essa família veio parar aqui em São José, na Big Pan, meu amigo. Tá, então eu vou me apresentar, depois você se apresenta, a gente conta como a gente chegou até aqui, né? Só toma cuidado com aquela mosca ali. Ela voltou, pessoal. Mas ela é a participação especial, Tarcísio. Mas ele fica com barulho de mosca no microfone. Então tá. Que loucura. Bom, eu sou o Luiz, meu nome é Luiz, eu sou o pai da Tarsila e da Betina. Não vou falar minha idade, tá. Não vou contar minha idade. Por quê? Porque eu tenho 45 anos. Tarsilinha, já falei. Fala, se apresenta. Tá, meu nome é Tarsila Laura Franco, esse é meu papai. Meu papai favorito. Teu papai favorito, né? Que legal, que bom que você é. E aquela quem é? É a minha irmãzinha. Então se apresenta, irmãzinha. Bom, eu sou a irmãzinha da Tarsila, eu sou a Betina Laura Franco, eu tenho 16 anos e eu que fiz as ilustrações do livro. Né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Vamos começar com essa história, né? Da história do livro. Como é que nasceu? De onde é que nasceu esse livro? Então vamos lá, né? Posso contar um pouco e você me ajuda? Tenta contar. Quem foi a mente criativa dessa história? Explica aí. Vamos tentar. Eu vou contar uma parte, elas vão contar uma outra parte aí para complementar. Porque tudo. Você falou uma coisa, Samuel, e é verdade. Assim, a gente vem aqui já há alguns anos, né? Desde que a gente mudou para cá, deixar bem claro isso. A gente tá aqui em São José desde 2020. 2020. A gente é de São Paulo, né? A gente é natural de São Paulo. E em 2020, a Mina, né, que é a mãe delas, ela passou num concurso no Senac, para dar aula no Senac. Ela é podóloga e veio dar aula no Senac de Florianópolis. E ela chegou e veio a pandemia. Verdade, então foi uma coisa que foi uma coisa assim, tipo, elas se mudaram correndo, porque ela passou em janeiro daquele ano, tinha que vir dar aula, veio correndo. Fevereiro veio mudar pra cá. Fevereiro mudou pra cá. Eu era gerente de um hostel em São Paulo. Eu falou, vai, depois a gente resolve as coisas. Veio pandemia. Aí em junho eu vim pra cá, a gente se estabilizou, ficamos aqui e tudo mais. Foi acontecendo isso. Em 2022 eu já tinha escrito, eu já tinha publicado o livro, já escrevo há algum tempo. Meu primeiro livro é de 2014. 2014. Meu primeiro livro individual, solo mesmo. Uhum. Em 2022 eu estava escrevendo um livro de poesias. Foi em 2022, Uhum. Aí a Tarsilinha... Com 8 anos. Com 8 anos. A Betina já desenhava. A Betina já desenha... já desde os 5 anos. Desde os 5 assim. anos. Desde os 5 anos, Betina? Já tem um tempo, assim. Já tem um tempo. Você vai em casa, pilhas e pilhas de papel cheio de desenho. Você
Porque tem toda a trajetória de desenho dela. Isso você tem sempre desenhando, ilustrando, fazendo coisa. E eu estava escrevendo meu livro, essa aqui chega assim para mim e falou: pai, quantas páginas vai ter seu livro? Eu falei: 52 páginas. Ah, tudo bem. Ela saiu, foi para o quarto dela, e quando ela volta, ela me traz realmente um livro feito por ela, que tinha essa capa aqui. Essa aqui. Essa capa aqui. Esse aqui. Foi com papel. Esse aqui é o... Esse é o original, Protótipo. o protótipo. Foi feito Então, com papelão, Foi de papelão, cola, com miolo, tudo. ela ilustrou. Que legal. E ela criou uma história e tinha toda a parte de jogos no livro e tudo mais. E uma curiosidade, quando eu tava fazendo a capa do livro, tinha acabado a cola, então eu tive que usar cola com glitter. Ela fez tudo isso. E aí fez o livro e me deu. Aí aquela coisa, eu já trabalhava com indústria gráfica, com editora, já conhecia, tinha trabalhado muito tempo. Falei: vamos ver se isso é um livro de verdade, né? Certo. Começa a folhear, começa a ver, não é porque é minha filha, eu falo: pô, tem uma história. Tem começo, meio, fim, tem um arco de história. Uhum. Isso aqui dá jogo. Eu cheguei nela, na Betina, e falei: Betina, ó, isso aqui, tua irmã escreveu, ela ilustrou do jeito dela, uma criança de 8 anos. O que você acha? Dá pra gente fazer? Dá, né? Vamos ver. E aí começou esse trabalho, isso foi em 2022. E a gente ficou com a ideia de fazer o livro. Uhum. Em 2023, a gente tinha decidido: vamos fazer esse livro por conta própria. A gente vai pegar o livro, vai criar, vai trabalhar, e vai imprimir e vai vender. Eu estava montando a minha editora. Certo. A Betina começou já a ilustrar, fazer as ilustrações. Eu e a Tatá, a gente foi conversando, foi adaptando alguma coisa da história, porque apesar de ser toda a história dela, lógico que tinha aquela coisa, uma criança de 8 anos que escreveu uma história, tem erros de português, tem... E teve muita coisa que cortou do livro original também, assim. Tinha umas coisas que iam ficar bem estranhas. Porque, tipo, tinha coisas que não faziam sentido na história. Tipo, não ia ter nenhuma lição. Não tinha uma... Mais uma curiosidade, Tatá. Posso chamar de Tatá? Pode, tá. Isso é muito estranho. De onde é que veio essa história? Já estava na tua cabeça ou depois que você perguntou pro teu pai quantas páginas teria um livro que despertou essa história? Ou era uma história que você já contava para alguém? Meu pai, ele originalmente tinha gravado essa história. Não, antes de eu gravar. De onde você surgiu a história dos livros? Tipo, antes de Antes, o papai bem no fazer começo. o livro e tal. Tu lembra ou não? Não. Tinha um jogo. Tinha um jogo. Então, foi daí que eu tirei personagem, isso. não a história. Outra Mas então começa ali. Tu Então começa a descrever como é que Daí foi. eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer uma história por esses personagens, porque eles são bem interessantes e divertidos. Mas de onde você tirou o personagem? De onde você viu que você falou: isso aqui dá pro personagem? Eu ficava jogando um jogo lá com meu irmão, só Fala que... mais pertinho ali pra... Eu ficava jogando com o jogo com meu irmão, só que tinha uns bichinhos aí que ficavam pulando numa fase, e só era um bichinho que não tinha nome e só ficou pulando por ali, e era muito parecido com uma amoeba amarela. Certo. E aí você deu o nome. Daí também, os Diglets também foram tirados desse jogo. Tinha uma gosma roxa, daí foi daí que eu pensei nos Mas Diglets. quem são Digibrins? Você vai descobrir no livro. Vai descobrir no livro os Digibrins, entendi. Mas era isso, né? A Betina lembra bem disso, porque ela e a gente tem eu tenho mais um filho, que é mais velho, que é o Gustavo, que assim, você falou que a gente é artista, sim, mas tem o Gustavo também que é artista, que ele toca violão. Sério? Ele é mais da música e do esporte. E o Gustavo e a Tarsila jogavam esse jogo, e tinha esse personagemzinho que ficava pulando, era uma coisa meio, parecia um feijãozinho, assim, né? Era uma coisa que, tipo, nem era o principal do jogo, assim. Nada, era um detalhe. Era um detalhezinho, assim, do jogo. E ela começou a chamar eles de Niggets, e a gente achou, o que a gente achou um tempo atrás aí? Tipo uma história em quadrinhos, lembra? Que tinha da escola dos Niggets. Mas aquilo lá era meu diário de desenho. Ela já estava criando alguma coisinha de história. Então já tinha esse personagemzinho dos Niggets. E isso é uma coisa que ela já fazia. E aí, a gente não esperava que vinha com uma história. Então, quando ela veio, lógico que daí teve essa coisa de fazer essa leitura conversada, contada, e aí adaptar para isso, para esse formato.
enquanto isso a Betina ilustrando dentro dessa estrutura. Esse era o projeto. Vamos fazer por conta própria. Mas na época também, isso foi 2023, abriu um edital da prefeitura aqui de São José, São Da José. Lei Paulo Gustavo. da Lei né? Paulo Gustavo. E a gente falou, vamos tentar. Vamos tentar, mandamos o projeto, foi aprovado. Então, a gente recebeu um recurso para poder imprimir o livro. Que legal. E isso que eu acho mais legal de tudo, na verdade. A gente fez um projeto que eu acho que é muito... Aí a preocupação, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, sabe, Samuel? Que é o seguinte, o pessoal fala muito assim, mas recebeu dinheiro do Estado para fazer uma coisa. A gente fez, mas a gente devolveu. Por que eu digo a gente devolveu? A gente fez 1.500 livros. Esses 1.500 livros foram todos para o município. Que legal. Todas as escolas da prefeitura, da rede municipal de ensino, receberam exemplares do livro. Todas as turmas de primeiro ano e de segundo ano, eu acho, primeiro ano, Primeiro ano e segundo tem ano. na sala de aula cópia do livro. Todos os CIs, que é a educação infantil, que é a molecadinha que está aprendendo ainda as coisas, tem cópia do livro. Aqui em São José, isso é interessante, tem uma lei que obriga a ter uma disciplina que é o PLE. Uhum. O que é o PLE? Explica para quem não conhece o PLE. No microfone. É uma matéria que existe, que é a prática de leitura escrita. Daí vem o nome, que é PLE. Prática de leitura e escrita. Então, as crianças têm que ter a prática de leitura e escrita. O ano passado, esse livro foi adotado no PLE. Play. Na matéria das escolas. Então, todas as escolas da rede municipal de ensino adotaram o livro como devolvendo para a sociedade. Que legal. Foi todo esse trabalho. E aí também, além disso, a gente falava que ia visitar 4 escolas, a gente foi em 6 ou 7. Foi, acho que 6 escolas. 6 escolas nós fomos para conversar com a garotada, para explicar, para mostrar. E você sente essa criançada, elas podem dizer melhor do que eu, quanto eles querem escrever, quanto eles querem mostrar também o que eles fazem. Tem muita gente, tem muita criançada por aí, com ideia criativa, que também pode mostrar alguma coisa. O que a gente recebeu muito, assim, das escolas Foi. é que tinha muitas crianças, assim, que, tipo, viam a Tatá, que a gente tinha que fazer também uma apresentação do livro, quem a gente era e tal. E, assim, vindo do meu pai e de mim, as crianças não têm tanto interesse, porque já são 2 pessoas mais velhas. Mas quando as crianças viam a Tatá, elas, tipo, paravam, assim. Elas viam e olhavam a Tatá como exemplo, assim. E era muito legal. E depois elas vinham falar com a Tatá e mostrar os desenhos delas, assim. Então foi muito legal porque, tipo, deu pra perceber que afetou alguma coisa das crianças, assim, que elas se sentiram inspiradas a fazer alguma coisa, que mostravam os trabalhos dela, que mostravam as histórias delas, assim, pra gente. E, tipo, a Tatá foi um grande exemplo pra elas, assim. Assim, visível. O que a gente conseguiu perceber, assim, né? A Tatá é um exemplo para todos nós. E eu tenho observado aqui na padaria, que eu tive o privilégio de também ter um livro desse, né? E eu deixo ali na mesinha das crianças. Sim. E ainda essa semana aconteceu, um menininho sentou ali, ele tem 5 anos. Anderson é o nome dele, se eu não me engano. E daí eu fui conversar com ele, perguntei se ele sabia ler. Ele abriu o livro e começou a ler, porque são letras grandes, né? Tem a parte da gravura, e ele leu um trecho mostrando que a criança chama atenção, todo mundo gosta de folhear. E quando eu comento com os pais ou com as crianças, que quem escreveu na época tinha 9 anos, às vezes eles não acreditam, né? Porque é um fato inusitado, né? Não é comum, né? Mas aí, Samuel, eu acho que tem uma coisa que você falou, né? Você apresentou a gente que a gente sempre está conversando, né? É engraçado que eu acho que certas coisas elas se unem. Eu penso assim, beleza, eu sou um escritor, sou ator, faço um monte de coisa. Elas também. Eu acho que importante como pai é sempre dialogar, mas sempre ouvir. Eu tenho certeza que devem ter outras crianças que têm a mesma capacidade que elas, o mesmo potencial que elas, e que só precisa que os pais olhem e apoiem. Eu tenho certeza disso. A questão é você parar e realmente falar assim, eu vou ceder do meu tempo para elas. Porque elas vão ser a continuidade da gente. Elas que vão continuar a gente. A gente vai embora. Eu falo muito isso para elas. Eu vou embora um dia, galera.
Vocês têm que crescer. Não, vai demorar. Vai demorar. Agora. Não é Vamos agora. acabar esse podcast primeiro. Mas elas vão ter que ter a vida delas, elas vão fazer as coisas delas. Então, eu acho que eu percebo muito é isso, às vezes. Porque a gente via isso nas escolas. Criançada com desenho, com ideia de história para contar, mas que eu me pergunto assim, o que está faltando? O que está faltando, na sua opinião? Eu acho que falta nós, adultos, valorizarmos e mostrarmos que isso é possível. Porque a ideia de criança não falta. Toda criança tem uma ideia, toda criança tem uma história para fazer, mas falta muito apoio. Você sabe o que eu acho que falta? O quê? É quando uma criança eu já vi isso. A criança pedir pro pai um livro e o pai fala, não, depois deixa, não comprar. Você não pode negar nunca um livro para uma criança quando ela pede. Não é que eu quero vender o meu, mas de qualquer livro infantil. A criança tem que ler. É o pai que não estimula a ler, não estimula a assistir um filme, não estimula a assistir um teatro. Não é que todo mundo vai ser ator, mas isso te abre a cabeça. Não estimula a fazer um passeio diferente. Tem coisa que não é caro. Você vem trazer na beira-mar para passear, não é caro, você não gasta. Você conhecer, uma coisa que a gente fala, você comer uma coisa diferente na tua vida te faz pensar. Uhum. Se eu venho aqui e tiver um bolo diferente, que você nunca comeu, você provar. Acho que foi um dia que tinha um pão, era pão português? Foi que tu começou aqui. Nossa, é muito bom esse pão. Bom, né? Um pão que nós não conhecíamos. Provar isso, mas é incentivar, é você oferecer. Eu acho que falta isso. Mas na questão do exemplo, Luiz, quando você está escrevendo e ela vem te perguntar quantas páginas vão ter o livro, você pensa que isso influencia também? Ou, melhorando a minha pergunta, se você não fosse escritor, será que ela teria escrito o livro também? Eu acho Até que que ponto sim. o exemplo eu foi acho referência? Que sim. Eu acho que talvez, eu acho que se eu não fosse escritora, talvez ela fosse alguma outra coisa, talvez pudesse ser escritora também. Porque é o seguinte, a Betina é desenhista. Certo. Ela é ilustradora. E não tem... A mãe desenha, mas não desenha tanto, né? A minha mãe já desenhou por muito tempo, mas ela nunca chegou a, tipo, querer uma profissão com isso, assim. Uhum. Porque a mãe foi muito mais do outro lado da música, a luta também. Uhum. E isso, tipo, eu não tenho muito interesse com música diferente da minha família, assim. E desenho também. Meu pai não desenha e tudo. Você estava fazendo uma pergunta que eu digo para você o seguinte. Meus pais não escreviam. Entendi. Mas meus pais faziam eu ler. Então eu acho que ela pode, independente de eu ser um escritor, por a gente fazê-lo, por nós, eu e a Mina, oferecer livros e providenciar isso para elas, torna interessante. E quando a própria criança vê o pai lendo, ela pensa, bom, eu vou escrever para o meu pai ler, né? Uhum. Também tem isso. Eu acho que influencia, mas não é mandatório. Tanto que eu sou ator, mas ela não se interessa tanto pela parte da atuação. Ela faz, mas não é o que você mais gosta. Não. Tanto que ela não faz mais teatro. Ela não largou. A Betina ficou no teatro. Sim. Eu não sei nem assobiar direito, hein, Samuel? Ela canta. Eu sei essa piada. É. Quer dizer, mas Entendeu? não Então sei eu direito. acho que no fim, quando você começa a oferecer todo um conjunto de coisas, isso acaba influenciando como um todo. Então eu acho que essa é a questão, você tem que mostrar que existe essas coisas. Porque a fase mais criativa da vida é essa daí delas. Né? A fase mais criativa, livre, né? Livre. Me chamou a atenção aqui, quando eu li o livro, que está comentado, que a Tatá foi diagnóstico de autismo. Até que ponto isso mexeu contigo, Luiz? E como é que você lidou com esse diagnóstico? Porque para mim não tem nada. Assim, quem está de fora, a Tatá é inteligentíssima. É interessante, assim. Eu vou responder minha parte, eu vou pedir para elas também responderem da parte delas, tá?
Lógico que quando a gente teve a primeira suspeita, o primeiro diagnóstico, a primeira informação, quando veio o resultado, eu não estava nem em casa, eu estava no interior, estava no interior de Minas, trabalhando. Certo. Me deu um baque. Porque você se pergunta, cara, se houve tanta coisa, se eu ouvi falar tanta coisa sobre isso, me deu um baque. Como é que vai ser? E daí? Veio o baque, eu lembro que eu sentei, eu estava no alto de uma montanha. Foi muito doido, porque eu estava no alto de uma montanha, veio do pôr do sol. E eu estava trabalhando. E eu lembro que eu sentei, a menina tinha mandado mensagem, e eu fiquei pensando. E O que você pensava? eu falei, como é que eu vou fazer ela se adaptar a esse mundo? Porque a imagem que você tem é que ela vai ter que se adaptar a esse mundo. Mas daí eu lembro que eu tinha que pegar a estrada e voltar, e na estrada eu fui voltando para São Paulo, e eu pensei em uma coisa muito clara. Primeira coisa, se ela é ou não, independente disso, eu vou continuar amando igual. Claro. Se ela é ou não, tudo que tiver ao meu alcance para fazer, para dar conforto e dar condições para que ela desenvolva como qualquer criança, eu vou fazer igual. Fazia por ela, e fazia pela Betina, e fazia pelo Gustavo. E aí eu acho que vem um trabalho conjunto da família. Lógico que a gente teve esse primeiro Mas medo. nesse dia, vindo para São Paulo, qual que era o teu sentimento? Dúvida. Mas eu te digo hoje, e eu acho que isso eu poderia dizer para qualquer pai que recebe um diagnóstico desse. A dúvida vai vir, mas tenha certeza de uma coisa. Não muda nada. Porque só se você amar, abraçar e der as oportunidades iguais, 10 oportunidades, trabalhar pelo seu filho, você vai ver que a vida vai ser tão boa ou até melhor. Porque a gente brinca uma coisa assim, tipo, Tatá, o que muda para você ser autista? Nada. E quantos anos ela tinha quando pintou esse diagnóstico? E por que apareceu? O que era de diferente na época? Ela devia ter uns 3, 4 anos. O que é que você tem um filho, você vê crescer de um jeito. Você tem um segundo filho, você vê crescer de outro, vai vendo crescer. Chegou na Tatá, a Tatá tinha umas coisas que era assim, ela tinha umas coisas que tinham um raciocínio muito rápido. Por exemplo, Tatá é assim, ela não sabia ler, mas ela falava P, A, P, O. Ela falava as letras, mas não sabia falar. Ela demorou um pouco mais para falar algumas coisas, você vê que tinha um ritmo para algumas coisas. As outras ela era super rápida, assim. Mas muito. Essa coisa de tirar a fralda, Tarsila tirou. Quando falou para tirar a fralda, tirou. Já resolveu na hora? Na hora. Que legal. E tinha aqueles sinais meio característicos, assim. Então a gente tinha um pouco da suspeita e foi investigar. Aí quando a gente foi ver, normal. Qual que é a diferença de idade de vocês? 5 anos e meio, né? Quase 6 anos. Quase 6 anos. E você, como é que você lidou com isso? Ou quando você se percebeu ou nunca percebeu? Então, é porque quando saiu o diagnóstico eu era muito pequenininha. Isso. Então não tinha muito essa noção do que é, do que não é, assim. Mas a Tatá sempre foi minha irmã, então, tipo, nunca teve essa coisa de tenho que tratar ela de uma maneira diferente. Ah, legal. A Tatá Nunca foi tratada diferente, a Tatá né, sempre Tatá? foi a minha irmã, sempre vai ser minha irmã, né? Óbvio. E eu sempre quis fazer o que eu pudesse pra estar do lado dela. Eu só toquei nesse assunto porque eu vi escrito aqui, porque Sim. agora eu vou dar meu depoimento. Eu conheço vocês há 3 anos, mais ou menos. Eu nunca ia perceber nada, porque eu acho ela inteligente pra caramba, interage de uma forma encantadora, tem personalidade. Personalidade forte tem, né, Tarsila? Você é você, né, Você Tatá? é bem você mesmo, né? Você é original. Você é original, você não tem cópia, né? Não. Não tem. Eu acho que tem um... Eu acho que aí eu vou ter que fazer jus também a todo esse trabalho que foi feito, por exemplo, com a terapia ocupacional. Porque o autismo é um negócio muito grande, né?
Ela vai daqui até aqui, tem diferenças e diferenças. O que a gente sente, por exemplo, que talvez a Tatazinha tinha mais diferente, era uma questão de coordenação, talvez, né, Tatá, que era um pouquinho mais de equilíbrio. De que você teve muito trabalho com o tio Alê, não era? De corrida, De corrida. da mão. De mão, assim. Então, esse trabalho da terapia ocupacional melhorou, corre mais do que qualquer outro. Ele tem mais habilidade que muita gente. Mas isso é porque a percepção é diferente deles, né? Para que a gente possa também instruir as pessoas, porque hoje está muito comum, né, de ter esse tipo de diagnóstico nas famílias, e às vezes a família tem desespero, não sabe como lidar. Vocês sofreram algum preconceito? Não. Não, né? Não, Você, Não. Tatá? Você já sofreu algum preconceito? não. Não. Não, que Não, legal. eu acho que nunca, nunca. Mas eu acho que o grande troço, na verdade, é de... Eu sigo o que a Tatá fala pra mim, assim. Você não muda nada. Ela é uma criança. É uma criança. Você, o que você é? É uma criança. Não muda nada. Legal. Da mesma forma que ela eu sou pouca telha. A Betina tem o diagnóstico de altas habilidades. Eu acho que são um pouco de rótulos que colocam na gente. Isso. Porque da minha opinião, né? Eu penso que todo mundo tem um pouco, né? De loucura e todo mundo tem as suas qualidades, tem as suas deficiências, e o que faz a diferença é como a gente lida com isso, né? Porque aquilo que é um desafio meu hoje, eu posso superar. Exato. É claro, tem pessoas um pouco mais, um pouco menos, mas eu penso que essa família que ela encontrou, esse acolhimento e esse olhar de normalidade faz com que a pessoa floresça, né? Tem uma coisa que eu acho. A Tati fala na tua cara o que ela sente. É sincera, não é? Aham. E tem uma coisa que também sempre me atrapalha. Eu sou muito tímida, geralmente. Tímida. Tímida Com quem você. eu não conheço. Tímida você. É que a Tatá, por muito tempo, ela foi uma criança que era muito na dela, né? E isso eu via nas brincadeiras, então, tipo, a Tatazinha sempre foi muito na dela. Mas depois, quando mudou pra cá, ela melhorou muito, vai, Tatá. Uhum. Se eu puder te ajudar, Tata, eu quando tinha a tua idade também, 9 anos, 10 anos, 11 anos, e eu tava no colégio, como tu tá agora, Uhum. e a professora mandava fazer uma redação, por exemplo. Uhum. Daí eu gostava de escrever, eu escrevia uma redação até bacana, assim. Daí ela falava assim, fulano, fica de pé e lê a redação. Eu já me encolhia. Uhum. E quando ela falava, Samuel, de pé, sabe o que eu fazia? O quê? Eu rasgava a redação, picava, baixava a cabeça e começava a chorar. De tanta timidez. Eu era muito tímido, eu não falava com ninguém, entendeu? E trabalha com o público. Isso, por isso que eu falei que de repente todo mundo tem um pouco, Todo mundo porque tem. era um desafio, uma barreira gigante para mim fazer amizade, Uhum. falar com as pessoas e falar em público. Eu tinha pânico de falar em público. Eu fugia. Eu cheguei a ganhar suspensão no colégio, porque na época tinha a tal da homenagem à bandeira, né? Uhum. E teve um dia que eu e mais 2 amigos, eu já era grande, eu já estava na 8ª série, e nós começamos a rir, não sei por que a gente começou a rir do nada, e daí o professor parou a homenagem à bandeira e falou, semana que vem, vocês 3 vão fazer todo o trabalho da homenagem à bandeira, que era na próxima segunda-feira. O que eu fiz? Eu não fui para aula. Eu já nem fui para aula. Você não me cabule aula. Eu Não, mas eu não fui, eu não matei, arrumei uma desculpa e não fui. Fiquei em casa. Na terça-feira eu fui, e direto para a diretoria, e suspensão, e meu pai e minha mãe tiveram que ir lá. Por timidez. Então, isso E aí que eu acho que a entra gente uma supera. coisa, sabe, Samuel, que é o seguinte, trabalhar com a família, trabalhar com a criança, trabalhar isso, porque essa timidez, por exemplo, pode ser um sinal disso. E pode não ser? E pode não ser. E que eu falo, não é. Assim, não é que quando eu falo que não é nada, lógico que é. Pra quem é tímido, é terrível. Terrível? Né? Mas, assim, quando você trata abertamente e você mostra, você é uma pessoa tão normal quanto qualquer um, mesmo sendo mais tímida que os outros, você é tão normal quanto qualquer um, isso é muito importante. Porque, assim, eu sinto uma coisa, esse rótulo, essa condição do autismo, ela existe, ela tá, Tarsila, mas ela não se alimenta disso. Entende?
Tanto que assim, tipo, por que eu tenho que estar nesse Nesse por que vocês pacote. falam disso? Se é uma coisa que, tipo, pra mim, eu sou igual a minha irmã, sou igual ao Samuel, sou igual... Quer dizer, você é tão tímida quanto ele? Não, mas Você eu não- tenho dificuldade. Eu geralmente, sempre que eu penso sobre alguma coisa, eu sempre fico guardado na minha cabeça. Eu não retruco. Eu tenho muita dificuldade com isso. Ah, legal. Não questiona. Quer dizer, questiona pra caramba também. Não, mas com quem eu conheço. Ou quando não tenho. Eu não consigo retrucar. Ah, tá. Lembra? É. É uma piada interna Mas nossa. ela Uma vez tá aprendendo. eu falei um negócio uma vez, ela fez assim... Ai, pai. O que é Foi o engraçado. truco dela. Porque a Tatá, ela demorou pra eu ter essas coisas de ironia, de piada. É, você não tinha ironia, isso é verdade, né? E agora tem. Às vezes ela fez piada com Mais tudo. piadista que todo Ela- mundo. Que legal. Isso só demonstra que todos nós estamos em evolução, E ser processo aberto. de crescimento. Exato, e Samuel, é assim, é você lidar com as coisas naturalmente, não ficar com medo. Uma curiosidade, Tata. Está escrito volume 1. O que isso significa? Será que vai ter volume 2? Será, Tata? O que tá passando nessa cachola aí? Em breve veremos o próximo episódio. Brincadeira. É? Eu tô escrevendo o volume 2. Ah, já tem a ideia? Uhum. É sequência da história? Uma outra história? Fala no É uma dica microfone. ser uma sequência, pelo menos uma dicasinha você É pode mais dar. uma outra história, só que ainda é no mundo dos Niggets. Que o nome do... O que significa esse mundo dos Niggets, ou a história dos Que Niggets? são os mesmos personagens e tal. Às vezes, vai que tem um novo personagem. Vai ter um novo, será que vai ter? Não sei. Sei lá. Fala aqui, Tatá. Eu não vou contar mais nada. E tem prazo? É para esse ano, para o ano que vem? Então, É. assim, vamos lá, né? A gente tinha uma família de artistas, mas assim, aí o pai vira editor nessas horas, né? Prazo a gente põe, né? Mas os artistas cumprem o prazo ou não? Artista é artista, né, meu amigo? Então, tem que cumprir o prazo. Tem prazo. Na verdade, tem um prazo porque é o seguinte: como que é o processo como um todo? Ela escreve, passa por uma revisão, vai para a Betina ilustrar. O trabalho, a gente tem uma coisa, a gente é realmente adepto à inteligência natural, inteligência humana. Não tem inteligência artificial com a gente. Isso não entra no meu trabalho. Tem até uma partezinha aqui no Tem. livro, ó. Como é que tá lá no final lá, Tatá? É da produção. Esse livro foi produzido sem o uso de aplicativos, softwares ou outros recursos de inteligência artificial. Ainda acreditamos na inteligência natural. A gente acredita no potencial humano. Então, depois que ela fizer, vai para a Betina ilustrar. E aí a gente tem uma coisa boa e um problema. Qual que é a coisa boa e o problema? Qual? Porque a coisa boa é, a gente participou de um outro edital, que é estadual, e a gente foi classificado. Uhum. Então a gente está na fila dos que podem ser escolhidos para imprimir o volume 2. Certo. E aí a gente vai ampliar a distribuição desse livro. Estadual daí. Aí a gente vai distribuir de novo para o município de São José e vai mandar, eu acho que são para todos os municípios de Santa Catarina. Tá, e Para as bibliotecas. uma curiosidade, Luiz. Se alguém que vai nos ouvir, assistir esse podcast e ficar interessado em comprar um livro desse, como é que aonde a pessoa consegue encontrar? Betina, onde a gente Como- consegue como comprar funciona? esse livro? Onde A gente consegue pode achar comprar? ele Onde? na Onde? cabeça. O que na minha cabeça? Qual que é o endereço na internet para comprar o livro dos Niggets? É a firma que rima. Tá Firma que rima. atrás do livro tem o Instagram e tem o site também. Qual que é o Aqui. Instagram? É @firma que rima. Tem dois Instagram. Tem o Firma que Rima e tem o Instagram dos Niggets. Tem. Ah, Tem, é? @Niggets. Aí você pode... Ou não é hashtag Niggets? Não. @Niggets. Isso é o É. Instagram dos Niggets. Então, no Instagram dos Niggets ou no da Firma que Rima é firma que, Uhum. mudo, rima. Que Firma os dois levam pro site. levam para o site pra compra do livro. da editora Firma que Rima para E você ainda comprar o vou- livro. Conte mais. Quem está assistindo esse podcast? Então, para você que está assistindo o nosso podcast, que quer apoiar as crianças, se você tem filho, quiser presentear um enteado, ou alguém da tua comunidade,
quiser Temos. deixar disponível lá no teu comércio. Sobrinho, Sobrinho. primo. Todo mundo da família. A gente sempre fala o seguinte: livro, se você não gosta, dá pra quem você detesta. Né? Você não gosta, eu não gosto de livro, então vou dar pra quem você inimigo. Compre e dá. E se você gosta, compre e leia. Compra, livro nunca é ruim. Você pode comprar. Então no site firmaquerima.com.br a gente vende Firma esse que livro. rima. E a gente tem uma surpresa que a gente combinou, né? A de surpresa é. A surpresa Quem tá no quem assistiu o podcast e digitar lá na hora da compra o cupom Big Pan Big Pan. vai ganhar 10% de desconto. Opa, galera, tá valendo desconto, hein? Com barbeiro. 10% de desconto. Para você que também apoia a causa autista, é uma maneira de você ajudar, incentivar, divulgar e vai ter 10% de desconto. Vai ter, eu acho o seguinte, sabe, o Samuel? A gente tá falando disso, e aí eu tô lembrando aqui, né, do teu troféu. Eu tenho uma coisa minha que eu falo, que a gente que é artista, né, parece que a gente sempre pede muitas coisas. Eu não quero pedir as coisas, mas é que eu acho o seguinte. Da mesma forma que eu penso que a gente tem que apoiar o comércio local, Boa. a gente tem que apoiar o comércio local, e a gente vive muito isso aqui. Porque, quem falou, a gente vem pra cá. A gente come no comércio local, compra no comércio local, porque o comércio local faz girar a economia local. Se todo mundo fizer isso, todo mundo vai sair ganhando. É a mesma coisa com a arte. Eu pego exemplos do passado, eu olho para o passado. Quantos empresários apoiaram artistas e isso traz benefícios para a comunidade e para a sociedade? Como é a tua história, por exemplo, com as poesias? Que você apoiou lá em 2001, fez um movimento que mexeu com a região, e isso, lógico, traz para você também um benefício de empresa e tudo mais, e traz benefício para quem escreve. É o que a gente fala com relação a isso aqui. Ter feito um livro levado para as crianças, a mãe delas, né, a mina, tem uma clínica de podologia. Já aconteceu de ter criança que entrou lá, reconheceu o livro, leu o livro na escola, Ou tem o livro em casa. ou tem o livro em casa, Que legal. e vai mexendo. O Luiz comentou aqui do troféu, esse troféu aqui bonito. A nossa empresa, a Big Pan, ela ganhou esse troféu em 2001. Por quê? Porque em 1999, nós, em parceria com o Grupo de Poetas Livres de Floripa, nós desenvolvemos um projeto chamado Doce Poema, que era divulgar poesias dos membros lá do Grupo de Poetas Livres nas embalagens de pães. Isso foi em 99. E, simultaneamente, nós criamos um concurso de poesia, que na época fez o maior sucesso. Então nós tínhamos lá 5, 6 categorias por faixa etária, e eu fui junto com o palhaço Babalu, um abraço pro Babalu ali do Camelão. A gente foi nos colégios municipais, estaduais aqui da região, conversar com a diretoria e com o professor da língua portuguesa para incentivar as crianças a participarem. Então a criança se inscrevia na faixa etária dela, fazia uma poesia, o tema era Pão, Alimento da Alma. E, cara, isso deu uma repercussão muito grande. Começou a chegar poesia. As pessoas vinham trazendo na padaria, ou a professora juntava na pastinha e trazia para cá. E todas essas poesias foram lá para o Grupo de Poetas Livres. Eles que fizeram a parte de auditoria, de escolher quais seriam as 3 ou 4 melhores de cada categoria. E no final do ano a gente fez um evento, com a chegada do Papai Noel, onde a gente revelou os ganhadores por categoria. E os ganhadores tiveram o privilégio de também ter as poesias impressas nas embalagens de pães. Então isso foi de 99, daí a gente fez três concursos e ficou uns 10 anos a gente ficou divulgando poesia nos pães. E daí, só para encerrar, a DVB em 2001, a gente se inscreveu lá no Prêmio Empresa Cidadã, na categoria cultural. E fomos escolhidos. Na época, 3 empresas ganharam esse troféu. Foi a Vompar, a Unisul e a Big Pan. E para nós isso é uma honra, né? porque foi um movimento da comunidade, uma ideia que a gente aceitou o desafio e fomos agraciados com esse prêmio. E você vê que não importa o tamanho, né? Você tá falando de Unisul, que é uma universidade, e Big Pan. Não importa o tamanho. Não, é uma ideia... A ideia sendo boa... Colocada em prática, né? Colocada em prática, mexe. Então, eu acho que tem... Eu sempre
você falou, né, trazer as crianças e tal. Por isso que quando você me perguntou se a Tarsila seria escritora não tendo um pai escritor. Eu acho que sim, porque eu comecei a escrever em 94 com um professor de matemática que me incentivou. Matemática. Não é Então- mais melhor se ser um professor de álgebra, uma coisa assim? De álgebra e matemática. Mas álgebra é matemática. Isso mesmo, por causa que já que você é de matemática, foi um professor de matemática, vai que podia ser Pra você matemática. dar álgebra. Em vez de Ah. geografia. Não, que eu fui pra geografia. Mas eu comecei a escrever minha primeira poesia. Eu fui publicado num livrinho de poesias em 94. Eu tinha 14 anos. Foi selecionado, porque esse professor me incentivava a escrever. Certo. Que é mais ou menos isso que você fez lá em 99, só que saiu nas Nas embalagens. Nas embalagens. A Betina começou a desenhar, na época tinha o jornal do Estadinho, do Estadão, Sim. e a gente falou, não, vamos mandar um desenho dela. E saiu no Estadinho o desenho dela. Isso você tinha o quê? Ah, 6 5 anos, anos, 5 assim. E anos. era desenho de quê? Como tá aqui no outro microfone? Mas já tá com outro microfone ali, ó. Ah, era o desenho dos meus avós, foi uma coisa assim, né? E aí, isso incentiva. Não, hoje em dia, esse aí já é um exemplo antigo, mas hoje em dia, assim, eu tenho as altas habilidades, né? Eu tô no núcleo de altas habilidades, lá no FCCE, e eu sempre tive apoio do pessoal de lá, de levar o livro dos Niggets, de fazer exposições aqui na biblioteca de Florianópolis. Tudo aqui, assim, tipo, eu sempre tive muito apoio aqui local. Muito, muito apoio, assim. E, assim, numa época que teve a pandemia, de tudo assim, que tava tudo fechado, assim. Principalmente da minha professora, Vânia, também. Tudo eu sempre tive muito apoio, assim, de professores, principalmente de lá, assim. Então, aqui sempre tive muito apoio. com tudo. A gente é muito... Eu acho, e aí é uma coisa que eu tento ensinar elas, e elas já sabem um pouco isso, e elas fazem. Eu acho que é isso que muda, sabe, Samuel? Quando você apoia o teu vizinho, e faz a coisa, seja em qualquer coisa, no esporte, seja nisso aqui do comércio, seja na cultura, seja na arte, quando você tem ela tá lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, que é uma instituição que tem toda uma estrutura para dar esse apoio. Tarsila faz escola de oleiros aqui em São Que José. legal. Então ela tem um apoio para poder desenvolver a parte de olaria de artes plásticas. A Betina fez a oficina de teatro do Adolfo Melo Melo. aqui. Então, quando você tem isso daí, você vê como isso mexe com toda uma criançada. E isso muda no futuro para elas. Você falou da tua timidez, se você tivesse tido um apoio para, de repente, trabalhar a tua timidez numa coisa ligada a teatro, ou olaria, ou esporte, talvez você tivesse lidado com essa dificuldade de outra forma. Exatamente. E aí cabe a nós, como pai e mãe, tá atento a isso e dar essa dedicação a eles, né? Para que eles sejam melhores do que a gente. Você falando, eu lembrei que eu sou natural de Blumenau, nasci em Blumenau. Em Blumenau tem uma questão da cultura e da música, da música alemã muito forte. E lá em Blumenau nós tínhamos a banda municipal de Blumenau. E algo que me ajudou a trabalhar a timidez foi na banda, porque daí eu era evangélico, e tinha a banda da igreja, e eu sempre quis aprender a tocar. E daí eu fui tocar na banda municipal de Blumenau. Com 13 anos para 14, eu não tinha 14 anos completo ainda, eu fui funcionário público municipal de Blumenau, músico. Eu ganhava para ser músico e estudava música, tocava nos eventos da prefeitura, nas festas de cacetiro, da comunidade e tal. E em carnaval, eu toquei na primeira Oktoberfest, né? Esse é um... Legal. Isso aí é um marco histórico. Mas O que é o Oktoberfest? Oktoberfest. é uma a festa do festa. shopping em Blumenau. É uma festa que você não pode ir acontece ainda. em outubro. Nem você, nem Não, eu você. posso, Não, já ele tenho uma pode. certa de idade. Mas só para reforçar como a cultura, né, ou a música, o teatro, você se expõe, né? Porque Sim. mesmo tocando numa banda, tu se expõe. Tem momento Sim. que eu tinha que fazer um solo e tal. Isso me ajudou a trabalhar bastante a minha timidez também. Uma questão, Luiz. Hoje você é envolvido com mais... você é ator,
Você é escritor, você tem uma escola, como é que se chama lá? Não, eu tenho uma editora, que é a Firma que Rima, e eu participo, estudo e trabalho com a Camarim. Camarim. Escola de A arte. Camarim Escola de Arte. A Camarim Escola de Arte é do Jefferson e da Gisele, né? Do Jefferson entendi. Bittencourt e da Gisele Kincheski. Entendi. E a gente tem vamos dizer, uma parceria, assim, né? Certo. Eu faço parte da Persona Companhia de Teatro, que é um grupo de teatro dirigido pelo Jefferson Bittencourt. Uhum. E você vê que às vezes as pessoas mas com coisas diferentes. Né? Certo. Então, assim, eu e a Gisele, a gente escreve peças de teatro juntos e publica pela Firma que Rima. A Persona é um grupo de teatro que faz peças, cena. E tem a Camarim, que é uma escola da qual eu sou aluno ainda. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Bettina também é aluna da escola da Camarim. Ah, você é aluna também? Eu faço aula de teatro com a Gisele e eu faço aula de canto com o Jefferson. É. E de tudo que você faz na questão cultural, o que você mais gosta? Ah, não sei. É que tudo complementa. Tudo É? faz parte, assim. Eu vou dizer que é parte do núcleo de atividades, porque lá é muito amplo o que eu consigo fazer, que é costura, pintura, desenho digital, é muita coisa. Uhum. Mas eu amo muito de coração o teatro, assim, e o canto também. É uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Ela costura, viu? Também? Costura na máquina de... Ah, mas quando ela põe assim a linguinha pro lado lá e fica na máquina de costura, não é? Ela pegou Costura. a coisa da avó. Pegou, porque minha mãe era costureira, né? Minha mãe tá viva, mas ela é costura, meu avô foi alfaiate, né? Essa aqui é a sucessão, é a E herdeira. você cria design de roupa também, assim? Ou você... Então, o que você faz? roupa eu nunca cheguei a mexer, essas coisas assim, mas eu chego mais com bichinhos de pelúcia, de bonecos, coisinhas assim. Adereços. Adereços, arrumar retalhos de roupa, Uhum. fazer o básico assim do dia a dia. Porque muita gente hoje em dia é tipo, rasgou uma roupa, eu vou ter que jogar fora. Sabe, é um momento assim que você pode arrumar uma coisa sua, cuidar das suas coisas, assim. É uma habilidade que eu sou muito grata por saber, por conta da minha avó e principalmente das minhas professoras, assim. Então, Tipo, quando uma meia rasga minha, porque por algum motivo eu acho que tem um rato nas minhas meias. É um rato, né? Não sei. Eu Lá sempre vou eu peço pra arrumar. ela. Mas isso, e aí a Camarim surgiu na nossa vida do negócio que é o seguinte: quando a gente veio pra cá, a Bettina já tinha feito. Eu fiz teatro lá nos anos 90, né? Trabalhei com teatro lá nos anos 90. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, no início dos anos 2000. A Bettina fez teatro lá em São Paulo também em 2010. Na foi lá Cultura. pra 2018, 2018, 17. 18, tinha feito teatro lá na Cultura. E quando veio pra cá, ela começou a fazer teatro, mas foi pro online. Que foi uma coisa Porque que foi não bem na funcionou. mudança, assim, aí foi pra pandemia e ficou um teatro online, assim. Certo. E Foi uma quando- experiência diferente. Uhum. E aí, quando em 2022, reabriu tudo, aí ela foi para as oficinas do Adolfo Melo. Passei. Passou, e eu não passei. Eu não passei nas oficinas. Não passou? Não, aí que aconteceu? Eu não sei, não me aprovaram. E aí eu fui procurar e achei a Camarim. E aí eu achei a Camarim e eu abracei aquilo como se fosse meu. Eu abracei aquilo. Nesse lugar eu preciso ficar aqui, eu preciso estar aqui. Porque eu tinha uma saudade do teatro, tinha uma saudade enorme daquilo. Mas espera, mas você já não tinha feito coisa lá no Adolfo Melo? Não, Mas depois foi daí eu entrei depois. pro Adolfo Melo depois. Aí Você eu não entrei passou na depois. primeira Não passei chamada. na primeira Foi chamada. a vingança. Então, tisque pra você. Tisque pra mim. Aí eu entrei na Camarim, abracei aquilo, e aí, lógico, conheci o Jefferson e a Gisele, e aí comecei a mostrar meu trabalho pra eles como escritor Uhum. e como ator. E eles falaram assim, vamos dar uma chance pra esse maluco aí. E aí a gente fez, em 2022, a primeira peça juntos. Qual foi a peça, lembra? Chamava Foco, Força e Foice. Era uma Foco, peça, Força, Força e Foice. Foi-se. Uma comédia sombria. Você era quem? Eu era O Dono Morte? A morte. Eu era a morte. Mas era uma comédia, era uma história, e é muito divertida. Onde um cara morre por equívoco porque as estagiárias da morte levaram ele pro Enganado. além sem querer. Então tem todo um trabalho para tentar trazer o cara de volta, e tem a chefe. Imagina que o departamento de pós-morte é uma empresa super burocrática. Sabe? Que tem uma chefe burocrática, tem tudo um monte de coisa. A história era essa. Era uma história
E foi legal que fez um sucessinho, assim. A galera curtiu, Ah, esgotou é? todas as sessões. Que É, né, legal. porque não era coisa da persona, era coisa da oficina. Da escola. Era da escola. E da escola é tipo uma semana, E a- 2 dias, né? E a pra gente fazer, esgotou né? as sessões e a gente teve que fazer de novo em janeiro. E fizemos de novo em janeiro de 23. E cada vez mais fomos trabalhando. Eu fui trabalhando com eles, mostrando, né, o que eu Uhum. gostava de fazer e tal. E aí veio o convite do Jefferson para a gente montar a Persona Pictures. Isso em 23. O Jefferson queria fazer, já era um projeto dele, de fazer a parte de cinema. Certo. Ele me chamou e falou assim: olha, eu quero fazer cinema, tal, tá aqui o que eu tenho de equipamento, porque eu já tinha feito um curta-metragem também em 22, totalmente independente, um curta-metragem meu, Ah, é, o curta-metragem Que é o lá disco de ruídos é o disco de afônicos. ruídos afônicos. que é um curta-metragem meio musical, meio Como é que é o nome? disco de ruídos afônicos. Esse Disco livro de de poesias ruídos que eu afônicos. fiz... então, porque esse livro de poesias que eu fiz ele em livro, fiz ele em versão musical que tem no Spotify, e fiz ele um curta-metragem, que meu filho fez comigo. Ele fez Que as legal, músicas. cara. Meu filho fez todas as músicas, ele que filmou junto comigo e tal. Eu consigo achar no Spotify? Consegue. Como é que é o nome? Disco de ruídos afônicos. E o nome do perfil é Luiz Lafranco. O perfil é Luiz Lofranco. Vou procurar. E aí tem no Instagram e tal. E eu, na época, mandei esse curta para vários festivais. Ele passou em Portugal, passou na Argentina, passou. Você não contou que passou Não. em Portugal? Passou em Passou. Portugal. Passou em Contou? Lisboa. Tanto que comprei. ganhou prêmio, não ganhou? Prêmio. Ganhou o prêmio Lisboa? Ganhou prêmio. E o prêmio lá da Caramba! Capivara de Ouro? A Capivara de Ouro foi aqui no Brasil. É. Ganhou um prêmio de curta-metragem experimental aqui no Brasil, que é um festival em São Paulo, que é o Tietê International Film Festival. Uhum. Então a gente foi ganhando algumas coisas. E nessa o Jefferson conversou comigo. Eu quero fazer a parte de cinema, queria ver se você tem interesse e tal. Eu falei, vamos fazer. A gente ia fazer, em 2023, um curta-metragem que chamava O Cigarro. Só que veio um problema, que a Camarim teve que mudar de lugar. Isso atrasou todo o nosso plano. Aí atrasou o plano, tal. Veio essa coisa de Lei Paulo Gustavo e tinha os roteiros. Falei, cara, eu vou tentar a sorte. Vou mandar o roteiro. Escrever o projeto, mandar o roteiro. Mandamos o projeto. Eu mandei o projeto aqui para São José. E ganhamos. Em Ganhar. primeiro lugar. Pra fazer o filme. Para fazer um curta-metragem. É qual? O cigarro? Era, Peça para a Solidão Solo. Era um curta-metragem. Mas não é um longa. então, Só que aí que tá. Tarsila. Eu e o Jefferson chegou para mim e falou assim, olha, Luiz, você quer ficar com curta-metragem ou quer fazer um longa? Eu falei, cara, se a gente for fazer o longa, tudo fica mais caro, tudo fica mais trabalhoso, mas tudo fica mais legal. Aham. Vamos fazer um longa. E você fica mais famoso. Não sei, aí eu já não posso garantir isso. E aí, em 2024, a gente redesenhou tudo isso para fazer um longa-metragem. E aí foi setembro inteiro fazendo, né? Então a gente mexeu no roteiro, estendeu, não sei o quê, criou elementos novos e tudo mais, e fez o longa. Mas a gente também fez o curta que a gente queria fazer, que era o Cigarro. Fizeram também. Com o nosso dinheiro. Com uma personagem que está aqui. A Betina atua no curta. Você atuou no cigarro? Eu fiz uma participação, assim, porque como era uma coisa de início, né? Porque a gente tava. O Jefferson tava aprendendo a mexer Era o com primeiro essa curta ali. Era o primeiro curta, assim. Então foi tudo muito experimental, assim, pra tentar aprender a mexer com as câmeras, as luzes e tal. Foi um processo muito Mas você legal, atua. assim. Sim, eu atuo. Porque a história do cigarro é uma menina que fuma escondido da mãe. E quem que oferece o cigarro pra menina fumar escondido? Quem? Né? A minha filha, você. né? Mas não e, tem nenhuma criança fumando, não, tal. e uma curiosidade. Eles acendem o cigarro. e Não, fumam. mas acendem sem fumar Não, nada, é, né? isso não Finge queima. que assim. Mas E- pega o cigarro de um jeito mais tonto do mundo pra acender. Pega o Porque cigarro são, do mundo, são duas adolescentes, assim, que, que tipo. nunca viram não- aquilo, não sabem isso. Sabe quando o adolescente é tonto? É isso. Todo adolescente é tontinho, né? Não é, filha? Oh. Não. Há controvérsia. Há controvérsia. E a coisa mais doida, a caixa de cigarros que eles usam é a mesma que o papai usa. Isso você não precisa contar. Foi fornecedor, então. Não. Não era produtor. Mas daí a gente fez isso também. Então a gente engrenou na coisa. Vamos fazer. Fizemos esse curta. Esse curta ganhou
agora um prêmio de melhor curta internacional. Los Angeles, né? Foi Los Angeles ou... Não, Nova Jersey. Nova Jersey. Nova Jersey. O cigarro? Cigarro. É. Porque depois que é feita, manda pra quantos editais puder, não é? Festivais. Festivais, isso. Uhum. Porque é pra passar revisão e concorrer a esses prêmios. A gente acabou ganhando um desses, assim. Uau, Ganhou agora em parabéns. dezembro pra melhor curta-metragem internacional em Nova Jersey. E nessa a gente falou, bom, fizemos o curto do cigarro, estávamos produzindo o Timon, né, que é a peça de teatro. Eu assisti, gostei que é muito da Shakespeare, peça. Muito que legal. também tem um curta-metragem dentro da peça, passa um curta-metragem ali, que é a parte Isso. toda do cinema mudo Aham. e tudo mais. A gente gravou isso em agosto. E em setembro vamos fazer o longa, né? E o longa tem uma coisa que, assim, ele foi filmado em São José. É o primeiro longa de ficção em São José. Primeiro filme de longa-metragem. de ficção em São José. Tem documentário já feito aqui em São José, mas longa-metragem de ficção, de drama, é o primeiro. Uhum. E a gente, nessa do amizade é tudo, pessoas que apoiam é tudo, vem eu aqui um dia e falo assim, ô Samuel, é o seguinte, estamos fazendo um filme e precisamos fazer uma cena num café. Né? Podemos filmar aqui e tal, com aquela cara de vergonha. Eu também tenho vergonha, sou tímido. Aham, tímido. Isso é Você o nos lado apoiou. oculto de você. Cara, pra mim foi um presente. Eu fiz questão de estar presente aqui no dia da filmagem, a servir vocês no que eu podia, de café, de Tá salgado. aqui até o cartaz a gente trouxe. Então vamos divulgar. Que legal. Fazer marketing, né, Tarcísio? Fazer Aham. marketing. Aqui, ó. É que nem eu. Peça para a solidão solo. E esse é um filme que então, a gente fez aqui, que a primeira cena, uma das primeiras cenas do filme é gravada aqui E foi nessa mesa. Incrível. Foi nessa Nessa mesa, galera. E foi na época que ainda tinha espelho Que aqui. tinha o espelho. Isso. Aquela cena foi difícil pra caramba de fazer, porque tinha espelho Eu tudo quanto é canto aqui. lembro. Um take só. Num take só, numa tomada só, que é uma câmera plano sequência, né, que chama. Uhum. E foi, a Gisele estava aqui onde está a Tatazinha, o Guilherme onde está a Betina, foi filmado aqui, eu estava na outra ponta lá, que a câmera passa e percorre e tal, e você nos atendeu também, nos ajudou. E hoje esse filme é aquela coisa maluca, né? Hoje esse filme já foi selecionado para um festival no Brasil, foi selecionado num festival agora em Belgrado, na Sérvia. Então você imagina, a gente está em outros festivais mandando. Vamos ver o que vai acontecer. A gente torce para poder torce para ganhar e torce para ser exibido, né? Uhum. Então você imagina né? conhecido, imagina que tem a padaria Big Pan passando em Belgrado. É nóis. É isso, né? A gente tá levando para todos os cantos, levando esse trabalho. E é muito importante frisar isso. É isso que eu acho que a gente tenta colocar. Aí é um compromisso que você fala da influência assim. Eu quero que eu sonho que esse filme passe em mais lugares que puder, porque eu quero que outras crianças como elas e outros adultos como eu, de São José, porque eu não sou de São José, eu não sou natural daqui, Uhum. mas que essas pessoas daqui olhem e vejam, pô, tem um filme da minha cidade passando, eu também posso. E tem uma coisa, eu também participei do filme, não é? Tarsila atua no filme. Pois é, eu assisti. Não pode dar muito Não spoiler, vamos dar mas a muitos spoilers, Tarsila É. E Tarsila é é importante no filme. pra história, né? Mas Tarsila é bem uma importante curiosidade, pra história. agora, como é que foi pra você fazer essa atuação junto com o pai? Eu queria fazer muito uma cena, mas eu não podia. E eu não posso dar spoilers porque isso vai não estragar o vamos filme dar inteiro. spoiler. Mas a cena, assim, você sabe a história. Sei. O detalhe principal que acontece, ela queria muito fazer de fato, assim, sabe? mostrar assim. Mostrar, tipo, né? não vamos fazer desse jeito, não precisa. Ela queria se entregar ao personagem, sabe? Mas foi difícil tentar fazer o filme? Não, só tinha bastante algumas cenas que eu parecia, tipo... Te cansou? Um pouquinho, mas Pra mim, você acha que foi tranquilo, né? não. E tem uma cena, inclusive, que tem Ah. uma garotinha trançada e aquela lá sou eu também. Ah, é? Aham. Aonde? Como que é? Que ela tem trancinhas. É verdade, E a Betina também trabalhou nesse filme. Mas eu trabalhei por trás. Trabalhou eu na trabalhei pelas produção. câmeras. Trabalhou, ela fazia o making off e tudo mais. Mas você também aparece Ela parece uma uma figurante. figurante, assim, Eu meio no parece aqui fundo. na cena Aqui da na padaria, né? É.
Então é uma coisa... Eu tava louco pra aparecer, mas não consegui, rapaz. Não me deixaram. O próximo a gente faz com você, Samuca. A gente faz mais uma cena na padaria, daí a gente coloca você aqui pra participar. Mas eu acho... Diga, não, perdão. Pra você, como é que foi essa atuação junto com a Tatá? Principalmente com aquela história, com aquilo que acontece. Como é que foi? Teve algum sentimento? Eu vou te tô falar... perguntando como um ator, assim, porque sei que o ator trabalha bem essa questão da emoção, do sentimento. Mas como é que foi pra você separar essa... Eu vou dizer pra você do seguinte... A realidade da ficção. Eu tinha muito claro desde o começo que era só ficção, sempre, pra mim foi muito claro, é ficção, é ficção, é ficção. Mas o cinema é aquela coisa da fábrica de salsicha, né? Você não Fábrica de salsicha. Você não quer saber como é feito, né? Você não quer saber como é feito. Só quer comer o cachorro quente. Você quer comer o cachorro quente. Pergunta agora, do que é feito de salsicha? Não, melhor não saber. Melhor não saber. saber. Mas assim, como o cinema... Pra você ter ideia, a última cena foi a primeira coisa que a gente filmou. Quando você vê o filme, a última cena do filme foi a primeira coisa que filmou. A primeira cena do filme foi a última coisa que a gente filmou. Que a primeira cena que eu tô com ela, conversando e tal, aquilo foi uma das últimas coisas que nós filmamos. Então, quando eu fazendo, eu não sentia nada, sentia que tipo, era trabalho. Certo. A primeira vez que eu assisti, cara, pesou. Aí pesou. Lá no Melão, quando a gente fez a exibição no Melão, eu lembro que tem uma hora que eu pego a mão da mina e eu aperto bem forte a mão dela, eu falo, pô, pesado, né? Tipo, mexe com o coraçãozinho da gente. Né? Eu assisti também, eu não participei só como ouvinte ali e assistindo o filme. Mexe com a gente. Mexe com o coraçãozinho. Imagina pra você. Mas eu acho que é engraçado, porque mexe assistindo. Na execução, não. Na execução a gente... Vai fazendo. Como talvez vai mexer... É que nem... Na hora que você tá fazendo aqui, você tá tendo uma conversa. Mas quando você assiste o podcast, não mexe diferente com você, se você assistir? É diferente. É o resultado final diferente do processo, né? Que aí você tá parando pra ver aquilo. Enquanto você tá filmando... tem câmera, tem luz, tem um monte de coisa. Você não... Tem um monte de piada por trás. Tem piada, você tá comendo, tomando um suquinho, divertido. sabe? É divertido, é diferente. Aqui, aquela cena inicial que a gente tá aqui, por exemplo, eu tenho que tomar um impacto de ter visto aquela pessoa que eu amo nesse lugar. Mas, cara, é minha amiga, né? Então, tipo... Minha professora. Você não tem sentimento. Quando eu vejo o filme, daí eu vejo aqui, pô, esse cara barbudo, ele tem sentimento, né? Ele emociona e tal. Então tem esse detalhe, eu acho, que pega, que é o assistir. O assistir é muito pior do que o fazer. Teve outras cenas que foram muito mais difíceis pra mim fazer. Muito mais. Por tipo exemplo, a cena da rua? Não, tem uma cena que, na verdade... Na varanda, né? Tem uma cena... É engraçado. Tem uma cena na varanda que eu tenho que olhar e ver e me emocionar. E a gente, como você filma uma coisa fora da outra e tal, eu tava olhando pra um poste, cara. Olhava pra um poste, assim, e eu tinha que ter... E então você traz aquela emoção. Aquilo foi muito difícil pra mim. Mas tem uma cena da briga com a Gi. Aquilo Eu lá brigo parece com que você tava ela bravo mesmo. cara, é minha amiga. E você tá brigando com aquela pessoa e ali quando terminou, a gente sabia que era o fim do filme. Também junta tudo isso. Entendi. A gente sabia que ali foi de fato a última cena de gravar. Cara, quando acabou aquilo, a gente chorava, né? Sério? Porque a gente chorava porque a gente sabia que acabou o filme, porque era um momento tenso pra caramba da história, e era uma situação tensa dos personagens. Ali foi muito emocionante. A Tatazinha, as cenas com ela eram muito tranquilas, assim. Tá. Luiz, pra quem não assistiu ainda, não teve o privilégio de participar de alguma sessão, vai estar em cartaz em algum lugar? Vamos lá. Estamos na luta. Para a solidão solo. Não, eu já tenho o meu, Tarsila, baguncilda. Aí eu falo, chama ela de baguncilda, tem que segurar essas coisas aqui elétricas. Peça para a solidão solo. Como a gente é uma produtora independente, né? A Persona Pictures é uma produtora independente, a firma que rima é uma editora independente. Todo o nosso trabalho é um trabalho independente. Tem mais um suquinho? A gente tá
agora fazendo trabalho de festivais, porque participando dos festivais isso dá peso pro filme. Se a gente for selecionado, se ganhar, então dá mais peso ainda. E a gente está num trabalho agora para exibir o filme num cinema aqui em Florianópolis, que é o Paradigma, que é um cinema de arte, é um cinema voltado a esse cinema nacional e tudo mais. Então a gente está trabalhando para ver se consegue exibir lá. Vamos ver se a gente consegue exibir lá. Fora isso, lógico, a gente quer fazer sessões também na própria Camarim, que tem toda uma estrutura para fazer sessões lá. O projetor, tudo. Projetor e tudo. Então a gente está procurando agora fazer esse trabalho de distribuição, primeiramente aqui na região. Dentro desses espaços comerciais que são voltados para isso. Certo. Vamos trabalhar em cima disso, vamos lutar para que a gente consiga isso, porque, lógico, também tem que imaginar o cara dono do cinema, dono do espaço, para ele botar o nosso filme, tem que ter público. Ele quer que vocês não podem deixar lá passando para ninguém assistir, né? Certo. Senão ele perde também. Então, assim, se a gente conseguir, a gente tem que convencer as pessoas a irem. E é drama. É um filme de drama, não é um filme de comédia. Mas vão assistir, entendeu? Mas vão assistir todos os filmes. Eu falo uma coisa que e não é só os filmes, mas assim, tudo. Consuma. Eu não tenho nenhum pudor em falar, consuma a arte da mesma forma que consome pão. Consuma. Consuma bananas. Consuma bananas, consumam frutas, consumam pães. Consumam arte. Normalmente. Porque você pode falar, é drama, não vou gostar. Experimenta. Veja. Vai mexer comigo, eu vou chorar. Talvez você chore. Mas se você chora, mostra que você tem sentimento ainda, né? Isso. Você não é uma máquina. Você é um humano. Isso é muito importante, você descobrir que você ainda é um humano, né? E principalmente que quando você vai assistir uma peça de teatro, um cinema, você tem a possibilidade de aprender algo sem ter passado por aquilo, né? Total. Isso é fundamental. Esse é o papel da arte. E a gente que atua... Porque às vezes fala que a arte imita a vida, mas também às vezes a vida pode imitar a arte ou pode aprender com a arte. Pode aprender. Na maioria das vezes, né? A arte serve para isso, reflexão, né? Reflexão. Eu não gosto de falar que eu particularmente, eu não acho que assim, que eu como artista, eu não sei tudo. Eu tô aprendendo pra caramba. E eu tô aprendendo a mostrar, às vezes, alguma coisa que eu não vivi. Mas às vezes alguém viveu aquilo ou não viveu e vai falar, cara, não quero viver aquilo. Ou quero viver aquilo quando é uma comédia, ou o que seja. E na comédia, não quero viver aquilo. Por exemplo, essa primeira peça, que foi o Foco, Força e Foice, a gente tá falando sobre um cara que morre por engano e tem a morte tem a função burocrática de tentar trazer esse cara de volta pra Terra. É comédia do começo ao fim, é piada, é zoeira. Mas você não tá querendo que as pessoas morram. Eu não quero que as pessoas morram. Eu não quero ser a morte, de fato. Então, o que é pior, né? Mas as pessoas levam a comédia com muito mais facilidade. Mas te faz pensar, fala, pô, e se eu morresse por engano, né? E a mesma coisa com o filme, quer dizer, e se eu passasse por esse drama? Como é que eu reagiria? Como é que eu posso entender também um pensamento que eu falo assim, como é que eu posso olhar para o próximo e saber o que a dor que ele está passando e tentar entender a origem da dor dele, né? A arte é para isso, né? É para nos fazer pensar, refletir, vivenciar coisas que a gente não viveu. Os nuggets existem de verdade? Ou não? Existem. Perguntem para mim, eu não sei. Né? Mas isso aqui é para criança pensar o que ele te ensina. A arte é tudo isso. Música, quando você tocava teu trompete, você estava fazendo isso. Você está tocando o coração das pessoas, tocando a alma, o sentimento, fazendo pensar, fazendo crescer. E esse pode ter sido também nosso objetivo aqui hoje, Luiz, Espero porque que sim. a ideia do podcast Papo de Padaria, que acontece aqui na Big Pan, é dar voz, dar luz, destaque para as histórias dos clientes. E vocês são uma família incrível. Obrigada. Obrigada. Vocês são uma família obrigada, incrível. obrigada. E eu estou curioso para saber como é que é fazer parte dessa família. Bom, Como é que é para vocês ter Falem vocês, eu já Como é cheguei que é para depois. vocês ter... Não. Você chega primeiro. Mas como é para vocês ter
privilégio de ter um pai como o Luiz? Que sentimento? Eu acho que é uma coisa, assim, que eu me sinto muito sortuda de ter um pai assim. É Por verdade. quê? Por quê? Porque, tipo, ele favorece, a minha mãe favorece, abre muitas portas para as coisas que, tipo, eu nem imaginava que eu poderia fazer. Coisas de, tipo, incentivo à arte, incentivo a qualquer coisa que eu quiser. Eu sei que eu vou ter apoio deles. Eu sei que eu vou ter a ajuda deles, assim. Então, eu digo que eu tenho muita sorte. Eu amo muito meus pais. Meu pai, minha mãe, minha família. Tatazila, todo mundo. E o que você mais admira no teu pai? Ah, Você já fala à vontade. Olha Não pra admira ele. nada. Eu sou adolescente, eu sou rebelde. É, adolescente rebelde. eu não sei. Eu acho que. É que meu pai tem muitas camadas. Meu pai tem É um bolo de 7 camadas? Uma cebolona. uma cebola. É. Mas o meu pai, eu acho que é uma coisa muito engraçada, essa força de vontade que ele tem de... Não, se eu comecei, eu vou terminar a coisa que eu quero fazer. Se eu ajudei alguém, eu vou terminar de ajudar. Entendi. Sabe, essa coisa de início e fim. Ele sempre termina ciclos e sempre fecha ciclos. Então, ele é uma pessoa, assim, que eu tenho como inspiração também. Porque tem os problemas, mas assim... É família? É família. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Uhum. Mas meu pai é uma pessoa amorosa, é uma pessoa inteligente, meio brava, mas, A gente vai se ver depois, hein? mas meu pai é uma pessoa muito legal. Que legal. E você, Mas Tarsila? você, Tatá, quer Ah, falar de eu mim? acho Como é que é essa família? você Viver nessa família, é Tatá? o papai favorito. Não tem opção, né? Só tem esse papai, então Mas eu sou o papai se eu favorito. tivesse outro pai, você continuaria sendo favorito. Ufa, ainda bem. Mas, Samuca, é assim. É muito fácil ser pai delas. Elas acham que eu sou um baita pai. Não, é que é fácil, tá ligado? Porque as Mas a duas- gente não faz bagunça. Mas, Ah, a Tarsila... ainda bem que vocês fazem. É. Ainda bem que vocês... A bagunça é o exercício da criatividade. Então você derrubar um... Mas não vai derrubar nada que eu conheço essa mãozinha. Mas não, é porque eu acho que tem um troço. Falar bem real pra você, Samuel. Ser pai é muito fácil. Ser um bom pai é outra coisa. Mas ser pai é muito fácil. Mas eu acho que tem um troço que é o seguinte. Eu tenho muito claro, eu sempre aprendi com meu pai, né? O que você aprendeu com seu pai, Luiz? Aprendi com meu pai o seguinte. Que nessa vida podem tirar tudo de você. Menos o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu der para elas, mais elas vão ter. Então, essa coisa da arte, da cultura e tudo mais, mas não é só isso. É viajar, eu falo, é provar comidas diferentes, é aprender coisas diferentes, idioma, vai aprender inglês, vai aprender italiano, vai aprender costura, mesmo que não seja para fazer arte, mas é aprender costura, vai pra olaria, mesmo que não seja para ser uma artista de olaria, vai fazer o curso de alguma outra coisa, sei lá, fez um monte de cursinho já, também. Tipo, já fiz curso de arte. Curso de artes, mas Desenho, agora quer né, fazer Tatá? curso de informática, né? Tô Tá pensando, tô né? pensando. Mas Tô mais assim, interessada no curso de desenho mesmo. ela já se aventurou a querer aprender russo. Mas isso é muito complicado. Complicado. Russo mesmo. Russo, Então, eu tenho uma coisa comigo e eu tento ensinar isso pra elas e eu acho que isso que meu pai me ensinou é tudo que você aprende, todo conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Ninguém. Então, eu tento passar isso pra elas. Eu vou deixar alguma coisa material. Eu ofereço coisas materiais. É roupa, é isso, é aquilo, tal, comprar uma coisinha ali e tal. Mas se elas, quanto mais oportunidades de conhecimento eu puder dar para elas, pro Gustavo, pros meus filhos, mais riqueza eu deixei. É isso que eu tento fazer. Então Então conhecimento é sua herança? Conhecimento é a herança de vocês que eu vou dar para vocês. É isso. Galera, foi um privilégio ter esse papo de padaria com essa família incrível. Aprendemos bastante sobre cultura, sobre os Nuggets, a história dos Nuggets. Descobrimos que vai ter o volume 2 borbulhando aí. Spoilers. Daqui a pouco vai não, aparecer. Produzido. E eu quero dizer para vocês que eu continuo admirando vocês pela
generosidade que vocês têm e principalmente pelo relacionamento, por esse entrosamento da família de vocês, que é um barato, é divertido e é diferente. Então, para você que nos assistiu até agora, né? Quero dizer que a Big Pan fica aqui em São José, onde foi gravado o filme Peça para a Solidão. Peça para a Solidão Solo. E esse é o podcast Papo de Padaria, aonde nós damos luz, damos voz às histórias dos nossos clientes, amigos, fornecedores e pessoas extraordinárias que têm histórias incríveis. E temos a sorte de ter algumas pessoas que nos apoiam, Luiz. Como é importante, né? Isso é muito importante. Então nós temos lá o seu Valdemar, ele é da empresa Cunhapan. A Cunhapan é uma empresa que distribui insumos, produtos para padaria, para supermercado, em Santa Catarina, mas principalmente aqui na Grande Floripa. Certo. E nós compramos deles desde o início. Cunhapan. Cunhapan. Então a Cunhapan está nos apoiando financeiramente para Muito botar bom. esse podcast no ar. Muito obrigado, seu Valdemar. E a Refrisul é a empresa que construiu todo o nosso mobiliário. Até agora nós vamos fazer mais uma reforma de algumas coisas e estamos fazendo com eles também, com a Refrisul, que ela é focada em projetos da gastronomia. Então, se você tiver um sonho, um projeto de botar uma cafeteria, uma hamburgueria, sorveteria, enfim, qualquer segmento de alimentação, eles desenvolve o teu projeto e ajuda a você realizar o teu sonho. Né? E a Conexo, que é a empresa que conecta pessoas, soluções e tecnologias, e nós temos a parceria com eles na máquina de suco de laranja. Então são 3 apoiadores financeiros que estão fazendo esse podcast acontecer. E esse efeito multiplicador, Samuel, eles te apoiam, Isso. você nos apoiou, Isso. a gente apoia. Se todo a coisa do consumo no teu mercado local é isso. É esse apoio. Eu lembro quando a gente veio morar em São José, isso lá em 1987. Eu tinha 18 anos. E na época, eu não sabia dessa história, né? As pessoas não queriam nem emplacar o carro em São José, sabia? Uhum. As pessoas moravam em São José e emplacavam um carro em Florianópolis. Como eu vim de Blumenau e não sabia nada disso, o primeiro carro que eu comprei aqui 1 ano, 2 anos depois, eu fiz questão de botar a placa de São José. E tem algumas pessoas que comentaram, por que não botasse Floripa? Não, mas eu moro em São José, minha empresa é em São José. Então, eu sou grato pela essa cidade que nos acolheu, por essa comunidade aqui de Campinas, Cobrasol, que frequenta a padaria, né, diariamente. Isso há 37 anos. E em 1992, quando a gente tornou a padaria 24 horas, foi a grande virada do nosso negócio. Então, meu desejo é que esse podcast, que essas histórias, né, vai passar muita gente da nossa comunidade aqui, que são nossos clientes, nossos amigos, fornecedores, e claro, outras pessoas também, que essas histórias possam inspirar, que possam motivar, né, as pessoas a fazerem algo diferente. Então, imagina, se tiver uma criança que se inspire na tua história, né, e queira fazer um livrinho, ou um outro livro, ou fazer teatro, ou fazer aula de oleiro, né? Fazer aula de oleiro, Enfim, cantar. É um mundo de possibilidades. Então, de coração, muito obrigado por vocês terem aceito o gente convite agradece. Obrigada. e dizer que é um privilégio ter vocês como clientes e que Deus abençoe ricamente a família de vocês Amém. e que a gente possa ter muito mais papos de padaria aqui nessa mesa. Um abraço a todos. Se você gostou, dê aquele joinha, dê um like, compartilhe e força! Você pode fazer mais do que a gente. Acredite.